Que o Senhor ministre ao nosso coração. Para nós tem sido uma honra estar servindo com a célula, porque a célula foi algo que Deus, foi uma direção de Deus para a nossa igreja. Então, quando nós podemos servir na célula, o nosso coração se alegra e ver as coisas que acontecem dentro de uma célula, a vida, né, a mudança, a transformação que Deus opera na vida de cada um que está participando da célula, inclusive nas nossas, como é bom. Deus é bom o tempo todo. Amém? E eu agradeço a minha célula aí pelo apoio. Vai ser fácil deixar a célula com eles, viu, Giovanni? Tenho medo de depois a gente chegar lá e eles falarem assim, olha, não precisa mais de vocês aqui, porque o casal ali, ó, é de excelência. Nós vamos trabalhar em cima do texto de Lucas 15, a partir do verso 11. É um texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar algo que Deus falou ao meu coração e mudou muitas coisas na minha vida, né? Desse finalzinho de ano agora para esse começo de ano, já o Senhor fez muitas coisas já no meu coração e eu quero compartilhar com vocês e que isso possa trazer mudança também no seu coração. A partir do verso 11 aqui é o texto, né, que fala sobre o filho pródigo. E a gente já ouviu assim inúmeras mensagens a respeito disso. Então é óbvio que o que nós vamos falar a gente já conhece, a gente já sabe. Mas eu quero que você preste atenção, coloque a sua atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Porque apesar de ser um texto conhecido, o Senhor sempre vai falar, porque a palavra ela se renova a cada dia, né? A revelação do Senhor para a nossa vida, ela é nova todos os dias, todo tempo que você lê. Às vezes você está lendo o versículo e você está meditando nele, daí você volta para ler de novo, às vezes 15 minutos depois, e o Senhor acrescenta coisas ali em cima daquele mesmo versículo que você já leu, que você já entendeu alguma coisa, o Senhor dá outra coisa ali. Então a palavra é viva e que ela possa penetrar no seu coração. Amém? E como, né, o tema da nossa ministração é Ei, acorda. O Senhor quer que a gente desperte para as coisas novas. Nós estamos aí no início de um novo ano. E eu compartilhei com meu esposo, né, que esse ano para mim ele foi assim muito diferente, essa virada de ano, e eu fiquei assim tão feliz com a virada do ano, porque ali na virada do ano o Senhor já trabalhou algumas coisas. E eu conversava com uma discípula minha hoje, né? E eu falava o seguinte, sabe? O que nós precisamos fazer é quebrar as rotinas. Porque o que estraga a nossa vida são as rotinas. E você vai entender, né? Que são aquelas rotinas que a gente... do comodismo. As rotinas do comodismo. Né? Porque às vezes a gente fala assim, não, depois eu vou... tá bom, eu estou acostumada a fazer assim, daqui 5 minutinhos eu já resolvo esse problema, já vou e pronto. Meu lindo, não tinha te visto aqui, que bom que você está aqui. E aí a gente está naquela, sabe, na mesma coisa, sempre a mesma coisa, e a gente quer mudanças na nossa vida, mas a gente não quebra as rotinas para ter mudanças. E isso foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Na virada do ano, nós estávamos um momento ali antes de iniciarmos o nosso culto da virada, e compartilhava com as meninas do ministério, né, principalmente com a Thaís, que é líder junto comigo, eu falei algo ao coração dela, eu falei, sabe, Thaís, o que Deus colocou no nosso coração acerca de Libras, é para nós servirmos as pessoas, para nós servirmos a igreja, para nós servirmos o mundo, para que o mundo saiba quem é Jesus. E foi um momento que nós estávamos tristes e ansiosas por não saber exatamente o que iríamos fazer com o ministério. E naquele momento chega
né, a Luísa com o filho dela, que é surdo. E aí o Senhor, naquele momento, falou assim: olha, isso que vocês estão fazendo é o que eu quero. Continua aí. Então, o Senhor, ele quebra algumas rotinas, e aí eu quero que você entenda, né, dessa rotina do mesmo, porque a gente está acostumado aqui na Libras do mesmo, né, uma rotina para a gente está ali, né, fazendo uma transmissão online, e a gente crê que os nossos surdos vão estar sentados ali, aqueles que Deus preparou para estarem aqui conosco. Mas hoje a gente não vive isso, então para a gente já é uma rotina. Tanto que nós preparamos o local ali, normal, para a gente estar servindo diante de uma câmera, né? E o Senhor quebrou aquela rotina e mudou tudo, e nós fizemos uma bagunça ali. Quem estava perto viu o nosso desespero, a nossa loucura, e fechamos de um jeito que as pessoas nem conseguiam passar ali. Aí depois a gente foi raciocinar, né? Falando, espera aí. Então, quando Deus quebra a nossa rotina, a gente tem que parar para pensar e falar, toma prumo aí, vamos ver o que é que a gente precisa fazer. E aí, naquele momento, então, eu aprendi isso com o Senhor. Espero que você aprenda também que Deus vai quebrar rotinas na nossa vida para que a gente melhore. E aí, agora, a gente já melhorou, a gente entendeu. Para o final do ano agora, vai ser completamente diferente do que a gente estava acostumado pela rotina a fazer. Então, Deus já mudou. E o Senhor ministrava, então, a respeito desse texto. E aqui no verso 11 diz assim, certo homem tinha 2 filhos. E nós vamos falar sobre esse texto, né? Não vamos lê-lo todo, mas vamos comentar. Então, aqui a gente já começa a entender o quê? O que Deus colocou no meu coração sobre paternidade, sobre nós sabermos quem nós somos em Cristo. Amém? Então, aqui esse homem tinha o quê? 2 filhos. Isso é paternidade. E aqui eu vou citar alguns exemplos para a gente entender. Teve um momento na nossa vida que a minha filha, a Samira, precisou ficar internada. E tinha alguns exames para a gente pegar. Na verdade, para o Luciano pegar. E eu estava junto porque eu ia visitar minha filha. Aí o Luciano falou assim, a gente vai passar lá para pegar o exame da Samira, porque a gente tem que levar. Eu falei, ok, então vamos. Fiquei lá no carro e o Luciano foi lá pegar o exame. Daqui a pouco o gordinho volta sem exame, né? Assim, o que aconteceu? É só a mãe que pode pegar. Eu sou marido, mas não estou valendo nada. Aí fui lá, a mãe. E em outra ocasião, agora, há poucos dias, eu fui levar meu pai também, né, para ver o resultado dos exames dele, e estava olhando lá a documentação, e ali estava o nominho da mãe dele. Meu pai vai fazer 86 anos agora, dia 29, se o Senhor permitir. Ele vai completar 86 anos, mas o nome da mãe dele estava lá. O que significa isso, queridos? Eu estou falando de o nome da mulher, mas eu quero que você entenda uma coisa, né? Eu estou falando de paternidade. E aqui, nessa igreja, as mulheres casadas têm um cabeça. Elas não são mulas sem cabeça, não. Porque a autoridade sobre as nossas vidas é o nosso marido. Né? Estou falando e entenda acerca de paternidade. Tá? Felizmente, o nome que vai lá é o da mãe. Porque da mãe não tem erro. Sabe de onde saiu. Né? Então, eu quero dizer assim, sabe, nós precisamos saber quem nós somos. Nós somos filhos, e isso tem valor para a nossa vida toda. Meu pai, aí já senhorzinho, a mãe dele nem está viva mais, mas o nominho dela está lá. Quando você pegar alguma coisa lá, que você vai fazer um exame, vai no hospital, alguma coisa, assim você vai ver que na sua fichinha, lá naquela etiquetinha que eles colam em você assim, tem o seu nome, mas tem o nome, né? De onde você veio, a quem você pertence, qual é, né, a sua identidade. Queridos, não podemos perder a nossa identidade de filhos. E aqui Jesus começa falando que tinha um homem que tinha 2 filhos. Há uma identidade. Amém? No 12 diz assim, acho que é o 12 e o 13, vamos lendo aqui. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes
lhes repartiu os haveres. Passados... Não, vamos ler esse. Então, aqui, eu quero mostrar assim, esse camarada aqui, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho. Esse aqui, o mais novo. Ele chega lá para o pai, na maior cara de pau. Então, veja, o filho, ele conhece o pai e ele tem liberdade na casa do pai. E esse garoto aqui, ele sabia quem ele era. Ele chegou, pai, ó, sabe aquela grana que é minha? Cara de pau, né? O senhor dá para mim porque está na hora. E eu quero abrir um parênteses aí. Sabe, queridos, nós como pais, tem uma coisa, os nossos filhos, nós temos que ensiná-los a escolher. Eles têm que aprender a fazer suas escolhas. Porém, existem escolhas que eles só vão poder fazer quando eles tiverem a maioridade. Tem coisas que você não pode deixar para lá. Que você, como pai, precisa ensinar seu filho, porque ele ainda não tem maturidade, ele não tem maioridade para assumir as responsabilidades da decisão que ele toma. Então, preste atenção. Esse moço aqui, esse filho aqui, ele já tinha condições de tomar suas próprias decisões. Então, preste atenção. Se seu filho está tomando decisões que não cabe à idade dele ainda, se posicione. Vocês são pais e precisam ensinar os seus filhos. Aí, no tempo certo, quando eles tiverem maturidade e forem maior, aí eles vão poder tomar as decisões que eles quiserem. Amém? E aí, passou alguns dias, o rapazinho fez a escolha dele, né? Esse filho mais novo, fez a escolha dele e se mandou, foi embora, e vida que segue. Então, nós, na nossa caminhada, nós também fazemos escolhas. E aqui, o pai não impediu o filho de seguir pelo caminho que ele escolheu. Ele foi. Nós conhecemos a história, e ele foi, ele se divertiu, ele aproveitou tudo aquilo que ele achava que era bom, e foi embora. Mas chegou um momento na vida dele que ele entendeu uma coisa, que ele tinha pisado na bola, que a decisão que ele tomou não foi boa. E sabe, muitas vezes nós fazemos escolhas, tomamos decisões, e a gente percebe na caminhada que a gente tomou uma decisão errada. Mas fica por isso mesmo. Por isso nós precisamos acordar. Sabe, queridos, acorda. Se você entendeu que você tomou uma decisão errada, para tudo e volta para trás. Volta. Repara a escolha errada que você fez. Aí esse rapaz aqui, então ele foi, e aí ele se divertiu, fez o que ele achava que era bom para ele. E depois, num determinado momento, quando as coisas começaram a ficar feias para ele se agregou a minha... Eu peguei essa versão, porque aqui essa palavra fala, ele se agregou a pessoas. Aqui a gente sabe que ele foi buscar trabalho, né? Porque aí ele já estava passando necessidade por causa da escolha dele. E essa versão fala agregou, e isso eu achei interessante, porque muitas vezes nós tomamos decisões erradas, nós fazemos escolhas erradas, e aí, ao invés de nós buscarmos, né, voltar o nosso caminho, consertarmos as coisas, nós nos agregamos às pessoas que não temem a Deus, que seguem pelo mesmo caminho errado, estão distante da presença de Deus. E aqui nós estamos falando de filho. Esse rapaz era legítimo, ele era filho. Em nenhum momento ele deixou de ser filho. Não foi porque ele bateu as asas que ele deixou de ser filho. Porém, tem uma coisa, queridos, quando nós batemos as asas, nós não deixamos de ter a nossa identidade, mas nós perdemos a nossa comunhão. Nós perdemos a liberdade.
e nos agregamos a pessoas que não servem a Deus. E perdemos, sim, a nossa salvação. Porque tem gente que acha que a gente não perde a salvação. Deixa eu te falar, essa igreja aqui, ela acredita que se você não seguir pelos caminhos corretos, servindo a Deus, do jeito que a palavra de Deus orienta, você perde sim a salvação. Então não se engane. Não vai sair falando aí por aí depois, eu não sabia. Chegar lá para Jesus e falar, Jesus, eu não sabia que perdi a salvação. Leia a palavra de Deus, procure entender e veja que a salvação a gente se perde sim. Porque a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim, é até o fim. Ontem nós estivemos lá no velório da dona Quita, uma mulher guerreira, perseverou até o fim. A gente sente paz, é estranho falar isso, né, Lúcia, me perdoa, mas a gente sente paz quando você vai num enterro de uma pessoa que estava ali na presença de Deus. Você sente a diferença. Nós somos melhores? Não, não somos, queridos, mas nós sabemos quem nós somos em Cristo. E precisamos anunciar isso para as outras pessoas, para elas voltarem à identidade de filhos, porque nós perdemos, por causa do pecado, nós perdemos a nossa identidade de filhos. Amém? E aí esse rapaz, então, ele se agregou a pessoas que não tinham nada a ver com Deus, né? Vamos colocar assim, nada a ver com o pai, não tinha nada a ver. E aí ele começou a passar por mais apuro ainda. Quando ele achou que as coisas iam melhorar, piorou para o lado dele, né? Porque daí ele tinha vontade de comer a comida do porco e nem a comida do porco eles deixavam ele comer. E aí a gente entra então num outro ponto que é a reconciliação, sabe? O que é isso? A reconciliação, o conserto, você reconhecer o erro, sabe, queridos? O conserto, a reconciliação, ela exige de nós atitudes. Não é só falar, oh Deus, me perdoa, eu errei, aí pisei na bola, mas o Senhor conhece meu coração e o Senhor sabe, né? Não, queridos. Precisamos ter atitudes e vamos ver o que esse filho fez. Aí ele, aqui, deixa eu ver onde que eu marquei. Deixa eu só terminar. Então, nós precisamos reconhecer o nosso erro, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e aceitar a disciplina. Tudo isso faz parte da reconciliação. A reconciliação não é só dar um tapinha nas costas e falar assim, foi mal. Não. Tem todo um processo e tem atitudes aí na reconciliação. Então, aqui no verso 17, diz assim, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores ou dos teus servos. Então, aqui, a gente vê o processo da reconciliação. Ele reconheceu que ele tinha pisado na bola, que ele tinha errado, que ele tinha pecado. Ele se arrependeu e ele tomou uma atitude. Ele não ficou ali paradinho lá em frente aos porcos, paradinho lá, ai, nossa, que besteira que eu fiz. Não. A reconciliação ela tem todo um processo. Aí ele foi, ele se arrependeu, ele pediu perdão e ele estava aqui já disposto a aceitar a disciplina por causa do erro que ele cometeu. Queridos, muitas vezes nós como filhos, a gente não quer aceitar a disciplina das escolhas erradas que a gente faz. A gente quer, tudo bem, eu me arrependi, vou pedir perdão e vou ficar, né, uma barra limpa lá com meu pai. Fica mesmo. O pai restaura o nosso lugar, a nossa identidade. Porém, você tem que estar disposto à disciplina que o pai vai colocar.
Tem que estar disposto. Tem gente que acha ruim, fez uma besteira financeira, acha ruim porque perdeu dinheiro. Ah, mas eu me arrependi, eu já pedi perdão para Deus, já me reconciliei, já fiz. Ok. Deus te perdoou, Deus continua te abençoando, mas tem uma disciplina. A coisa não vai ser, não é uma mágica. Do dia para a noite, os seus problemas financeiros estão resolvidos. Não, tem aqui a disciplina que Deus vai colocar. Que nós precisamos trabalhar essa disciplina na nossa vida. Precisamos aceitar. Sabe, queridos, o que atrapalha a nossa vida é não aceitar a disciplina. Me lembro que quando eu ia disciplinar meus filhos, os dois são distintos para a disciplina. O André, quando aprontava, falava, vai para o seu quarto, deita de bruço, que daqui a pouco eu vou lá. A hora que eu me acalmar, a gente conversa. Eu vou te disciplinar. O André ia, deitava de bruço e me aguardava lá até o sangue baixar, né, da cabeça e poder ir lá conversar, disciplinar, enfim. Quando era a minha filha, Samira, vai para o quarto. Essa menina, até pular o telhado da casa da vizinha, ela pulava. Amo meus filhos, dou minha vida por eles e pela descendência que eles estão me proporcionando. Entende? E tem filhos que são assim, não querem aceitar a disciplina. Quem apanhava mais, vocês acham? Quem era mais disciplinado? Óbvio, a dona Samira. Porque aí, quando ela voltava, ao invés de 2 varadas, tomava 4, às vezes 5. O André era 1. Quando exagerava, eram 2. Porque a disciplina não é espancamento, ok? Fica a dica. Então, nós precisamos aceitar a disciplina que Deus coloca sobre as nossas vidas, de bom grado, porque aí você vai sofrer menos. Não é, Samira? Sofre menos, né, filha? Apanha menos da vida. E então esse moço ele faz isso. Agora, eu quero falar um pouquinho do segundo filho. E no verso 25 diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Olha, ele ouviu a dança, viu, gente? Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então, aqui a gente vê a atitude do outro filho. Ele era filho também. Mas ele não sabia qual era a identidade dele. O outro sabia. Tanto sabia que chegou lá na cara de pau e falou: pai, dá minha grana aí, ó. Vou curtir minha vida. Esse aqui era filho também, mas ele não sabia qual era a identidade dele. Ele se colocava como servo. Não reconhecia. Não tinha intimidade com o pai. Não conseguia conversar com o pai. Não conseguia se relacionar com o pai como filho. E esse daqui, ele ficou indignado. Falou, nossa, mas o camarada vai. Tanto que ele fala para o pai, né? E a gente vai ver aqui. Depois, ele fala assim para o pai: esse teu filho. Teu filho, tipo, ele não é meu irmão, eu também não tenho nada a ver com essa família. Não, gente, ele era irmão desse mais novo. E ele era filho tanto quanto o outro. Vamos ler aqui. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha, primeiro olha como ele se coloca.
Poxa, eu te sirvo aqui. Outra coisa que ele fala, eu nunca transgredi as suas ordens, né? Eu nunca te desobedeci. Eu pergunto, o ser humano nunca erra? O que vocês acham? A gente, como ser humano, a gente nunca erra? Claro que a gente erra. Mas esse rapaz aqui, ele era religioso. E o fato de nós não sabermos quem nós somos em Deus, de não entendermos a nossa identidade de filho, nos torna pessoas religiosas. Isso é sério, queridos. Porque aí você vai cobrar a Deus, sabe? E Deus vai olhar para você e vai falar assim, olha, escuta, meu querido, tudo que é meu é teu. Você é meu filho. O que está acontecendo? Porque esse rapaz aqui, ele não conseguia entender a sua identidade de filho e se tornou uma pessoa religiosa. Nós, dentro da casa do Senhor, do nosso Pai, nós corremos um sério risco de nos tornarmos religiosos. Porque perdemos a nossa identidade de filhos. Achamos que nós só precisamos servir e obedecer. Precisamos, é fato, mas não é só isso. Se nós não desfrutarmos da presença de Deus, se nós não tivermos relacionamento com Deus, com o nosso Pai, se nós não buscarmos ter liberdade com o nosso Pai, de saber quem nós somos, de saber a nossa identidade de filhos, queridos, nós estamos perdidos. Porque o religioso não vai se encontrar com Jesus, não vai se assentar à mesa, porque a mesa é para os filhos. Vocês entendem isso? E muitas vezes nós estamos dentro da igreja perdidos, perdemos a nossa identidade de filhos e nos tornamos pessoas religiosas. A maioria das decepções, das frustrações que acontecem na nossa vida é porque nós somos religiosos, esquecemos a nossa identidade, nos magoamos com os nossos irmãos. Esse moço mais velho aqui, esse filho mais velho, ele estava magoado com o irmão dele. Ai, aquele lá, o senhor gosta mais dele do que de mim. Né? Abestado. Sabe, queridos, nós somos filhos. Todo filho tem direito de sentar no colo do pai. Todo filho, quando chega em casa, na casa do pai e da mãe, né, nós que já somos casados, já perdemos aquela intimidade do dia a dia. A primeira coisa que eu faço quando chego na casa do meu pai e da minha mãe é abrir a geladeira. O pastor Braz ama a comidinha da minha mãe. E o micro-ondas para saber se tem bolo lá, porque sempre tem. Casa de vó. Não é o meu caso, né? A Sara, minha neta, fala, nossa, que nem parece casa de vó. Eu venho aqui procurar bolo e não tem bolo aqui. Mas, sabe, a gente tem essa liberdade, porque é a casa do nosso Pai. E na casa do Senhor nós precisamos ter essa liberdade. Sabe, aqui nós não estamos falando que a gente pode errar, fazer, aprontar, e vamos continuar sendo filhos e tal, e tudo bem. Não, queridos, é esse processo aqui. Olhe para a palavra de Deus. Não se engane, não seja religioso. Seja filho. Amém? E aí, a gente vai olhar um pouquinho agora para o coração do Pai, né? No verso 24, esse pai, ele responde, né, pro irmão. Não, ele não responde, não. Deixa eu ler aqui. No verso 22 diz assim, o filho mais velho diz, o filho mais novo, o filho que chegou. Desculpa a confusão, que eu tomei anestesia hoje. Eu falei para a Samira, se eu começar a repetir muitas coisas, filha, corre lá, me tira do púlpito e chama a pastora Clô para orar, que já está combinado. Porque hoje eu já falei tanta coisa com ela. Teve uma hora que ela estava me falando umas coisas,
E eu falei, filha, o que você falou? Que eu perdi tudo que você falou, filha, eu não entendi nada. E eu ficava repetindo a mesma coisa. Eu falei, então me perdoem, mas vamos lá. No verso 20, o filho fala, né, que ele pecou, ele se arrependeu e ele estava disposto, né, a, a, a passar pela disciplina que o pai teria para ele. E aí, no verso 22 diz assim, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, o coração do pai, queridos, está sempre esperando a gente se consertar e voltar. Então, se nós pegamos um caminho errado, se nós fizermos uma escolha errada, entenda, não fique lá no seu erro, volte para trás, passe pelo processo da reconciliação, porque o Senhor está sempre de braços abertos nos esperando. Mas Ele vai nos esperar. Ele não impediu esse filho mais novo de tomar a decisão, de fazer a sua escolha, de ir embora, ele não impediu. Mas quando o filho voltou, o filho teve que voltar. Se o filho ficasse lá agregado com aquelas pessoas que não tinham nada a ver com Deus, o pai ia continuar ali esperando ele, no mesmo lugar que o filho o deixou. No mesmo lugar. Deus está sempre no mesmo lugar que nós o deixamos. Amém? E Ele não está de cara amarrada, não. Ele está te esperando. Ele não aprova os nossos erros. Ele não vai alisar a nossa cabeça para a gente continuar errando. Mas Ele está lá esperando para nos restaurar, para nos reconciliar com Ele. E aí esse pai, então, ele faz tudo isso, né, toda a honra que o filho merece. Mas se ele tivesse falado para o filho, ok, filho, aceito as suas desculpas, você é muito bem-vindo aqui, agora o seu lugar é lá com os trabalhadores, com os servos. Esse filho estava disposto a passar por essa disciplina. Esse era o coração deste filho. Esse é o coração que nós precisamos ter quando nós erramos e reconhecemos o nosso erro. No processo da reconciliação, nós temos que ter esse coração. Porque não importa, desde que você esteja pertinho do Pai. Não importa se você vai ficar dormindo na casinha, né, no puxadinho do lado. Mas você vai estar perto do Pai. Você não vai mais estar longe. E vai chegar o tempo que a disciplina vai passar e você vai voltar para o seu lugar. Ainda que esse rapaz tivesse todas as honras, porque ele era filho, e os servos sabiam disso. Tanto que quando o pai falou, todo mundo já saiu correndo, né? Para preparar, porque todos reconheciam que ele era filho, reconheciam a identidade dele. O mundo espiritual reconhece a nossa identidade de filhos. E quando Deus dá uma ordem no mundo espiritual, né? Os servos do Senhor rapidamente se movem para nos servir. Isso não é para a gente ficar de boa, não, né? Achando que os anjos têm obrigação de nos servir. Não, é debaixo do comando de Deus que eles vêm nos servir. Porque eles são servos do Pai. Mas eles estão prontos para nos servir. Amém, queridos? E aqui no verso... Deixa eu ver aqui, para nós já irmos para o encerramento. Esse rapaz é o filho mais novo que fala, ele fala para o pai, vindo porém este teu filho que desperdiçou todos os teus bens, com meretrizes tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu-lhe o pai. Olha o coração do pai com relação ao segundo filho que tinha perdido a identidade dele, mesmo estando ali na casa do pai. Tinha perdido a sua identidade. O pai fala assim, meu filho.
Tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Não é diferente do teu irmão. Tudo o que eu tenho é teu. Se você não desfrutou, se você não aproveitou, foi porque você não quis. Teu irmão nem estava aqui para impedir, né? Vamos aumentar um pouquinho o texto aqui. O irmão não estava nem lá para atrapalhar a vida dele. Não era pedra no sapato dele. Mas ele não sabia desfrutar. Ele se colocava como servo, tinha se tornado um religioso. E às vezes nós estamos dentro da igreja e nós achamos que na igreja então a gente vai lá para servir, mas a gente não tem relacionamento com Deus. Sabe, queridos, nós precisamos servir ao Senhor, sim, com alegria, com gratidão no nosso coração. E muitas pessoas se ofendem e saem da igreja dizendo que aqui na igreja só querem arrancar o couro das pessoas para trabalhar de graça, né? E as pessoas se ofendem, mas essas pessoas perdem as suas identidades na caminhada com Deus. A nossa caminhada, como a Célia disse, ela não é uma coisa fácil. E às vezes, porque nós não compartilhamos o que nós estamos sentindo, nós perdemos a nossa identidade de filhos. Né? A Célia, ela falou aqui, ela ficou 5 anos na religiosidade. Perdeu a identidade de filha. Buscava o Senhor, lia, orava, ia na igreja, mas a palavra do Pai não entrava no coração dela. E nós não podemos permitir isso, queridos. Nós somos filhos. Somos filhos. Que a palavra de Deus possa falar conosco todos os dias. Então, aqui, precisamos entender a postura do Pai. O Pai está falando, filho, tudo que eu tenho é teu. Aproveita, desfruta, seja filho. Né? A gente costuma falar aqui que o pastor Brás se fez filho, né? Aqui, porque eles vieram, né, de outro ministério, se juntaram aqui a essa igreja, nós, né? E não foi fácil para eles. Eles eram líderes de uma igreja. E, de repente, eles tinham que se submeter ao bom andamento dessa igreja, a maneira como essa igreja serve ao Senhor, a direção que Deus deu para esta igreja para nós servirmos ao Senhor. E foi difícil. E eu me lembro que uma vez, né, o meu esposo chegou para ele e falou, Brás, você precisa se fazer filho. Não é nenhum problema com relação às pessoas, mas entenda, quando você se faz filho, tudo fica mais fácil. Porque o filho fala assim, poxa, eu sou filho. Então, o pai, vamos conversar, tem liberdade. Vai aprender, vai ouvir a voz do pai, vai obedecer a voz do pai. Amém, queridos? Então, vamos nos tornar filhos. E Deus mudou assim muito o meu coração neste final de ano, como uma experiência que nós tivemos. E muitas vezes a gente pensa que com Deus a gente só vai ter experiências boas. Mas a gente precisa entender também que nas experiências ruins, Deus fala conosco. E Deus permite que aconteçam algumas coisas conosco para a gente acordar. Acorda! E nós tivemos uma experiência e aquilo feriu muito meu coração, a experiência que nós tivemos. E eu vejo aqui esse pai, quando o filho foi embora, o coração dele estava ferido. Ele não estava feliz porque o filho estava indo embora. De jeito nenhum. E aí o Senhor me ensinou isso, sabe? Que muitas vezes o nosso coração está ferido com relação aos nossos filhos, com relação a alguma atitude que nós tomamos. As pessoas que nós amamos, às vezes nós estamos com o coração ferido, mas nós não deixamos de abençoar. Como pais, a gente não deixa de abençoar os nossos filhos. E eu sei que a jornada desse filho mais novo, ela foi, né? Deus o protegeu na sua saída e também o protegeu no seu retorno, para que ele tivesse condições de voltar para casa. Sabe, queridos? Então, o pai, ele faz essas coisas.
Ainda que o nosso coração esteja entristecido, a gente vai abençoar os nossos filhos. E aqui não é para a gente ficar andando no erro, não, sabendo que Deus vai te abençoar. Porque uma hora o diabo passa uma rasteira na gente. E a gente passa por uma experiência ruim. E às vezes não dá tempo de voltar para a casa do Pai. Mas saiba que hoje é o dia de nós restaurarmos a nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus e o Senhor está nos esperando, esperando que a gente tome uma atitude, que a gente se reconcilie. Então a reconciliação tem esses passos que nós falamos. Então vamos nos reconciliar com o Senhor e caminhar como os filhos. Que esse ano seja diferente na sua vida. Depois dessa experiência, queridos, eu não dormi à noite. Eu passei a noite em claro. E aí, quando Deus falou ao meu coração, houve uma paz tão grande, inundou o meu coração, uma segurança de que o Senhor está comigo, né, está conosco. Né? Essa experiência foi minha, então vou usar para mim. Espero que você tenha a sua experiência com Deus. Porque se você permitir, Deus vai te dar experiências que marquem a sua vida, que te tirem da rotina, que quebrem os protocolos. E há uma paz tão grande no meu coração, eu conversava com a discípula hoje, eu falei, eu não sei te explicar o porquê, mas tem uma paz e uma segurança tão grande no meu coração que eu não estou preocupada com nada. Não estou. Não sei te explicar. Foi isso que Deus fez nesse final de ano, com esse começo de ano na minha vida, e eu queria compartilhar com vocês. Foi essa palavra que Deus ministrou ao meu coração e que ela possa, né, abençoar a sua vida. Amém?